Primeiro dizer que hoje a gente já tá no 11º, 12º vídeo consecutivo, então isso já é uma vitória grande aqui pro canal. Agradeço a vocês que estão assistindo. Hoje esse vídeo todo é pra gente falar de rodapé. A gente fala de piso, fala de pintura, fala de muita coisa, mas a gente normalmente esquece do rodapé. E você só vai pensar nisso lá quando é hora da obra. Então não faz isso, a gente vai pensar no rodapé hoje, vai falar pra vocês quais são os tipos, quais são os materiais e se o rodapé no final para que serve, enfim, vai combinar com o que. Bora pro vídeo, a gente vai falar de rodapé hoje. Para que serve o tal do rodapé? O rodapé ele é colocado ali para uma proteção justamente para a gente não bater diretamente na parede ou enfim. Ele é para ser uma, vamos dizer assim, uma proteção para a parede na parte da base. E até um acabamento, eu digo. Prefiro até colocar como acabamento do que como uma proteção. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente o rodapé ele é colocado para esconder imperfeições na junção entre o piso e o revestimento da parede. Como você vem com o revestimento da parede antes e vem com o piso depois, você precisa de um acabamento ali. Às vezes o recorte fica atrás do rodapé, recorte de pintura, acabamentos, enfim. Tudo fica ali por trás do rodapé. E isso é para isso que a gente coloca o rodapé, para ele proteger e para poder dar esse acabamento final na pintura, enfim, no piso e tudo mais. Existem alguns tipos de rodapé. Existe um convencional. Como é que ele é? Ele é aquele para fora. Vocês estão vendo uma imagem aí. Ele é para fora da sua parede, ou seja, ficam duas camadas, a camada de parede e aqui a camada de rodapé, que ficou um rodapézinho por fora. Esse rodapé é o mais comum, instala depois de pintura, depois do acabamento. A gente instala rodapé, o convencional, né? Depois dos móveis. Ué, mas por que depois dos móveis? Justamente para você economizar uma grana, porque rodapé acaba sendo um item com um valor um pouco maior, e esse rodapé a gente coloca ele só onde não tem móvel, ou seja, depois que terminou a sua marcenaria, instalou seus móveis, aí sim você vem com rodapé. Isso a gente faz para evitar que a gente compre muito mais rodapé do que precisa, ou sobre ou falte, entendeu? Então a gente já faz a compra depois do projeto de marcenaria estar instalado. Legal, né? Essa dica aí é uma dica que a gente passa para muito cliente, porque às vezes isso dá uma diferença gigantesca. No nosso último projeto, que eu vou deixar aqui, ó, com os móveis instalados, a gente teve que comprar 35. Ou seja, você pega aí o valor do seu que você gastaria em 35 e o valor que gastaria mais de 120 metros, a diferença é gigantesca, gigantesca. São esses pequenos detalhes que vão te fazer economizar na sua obra. Vamos para o segundo. O segundo tipo de rodapé é o rodapé embutido. O que ele é? Ele é faceado, ou seja, ele é alinhado com a sua parede. Esse tipo de rodapé não é muito comum, até porque é um rodapé que virou moda por um tempo, mas acabou que não pegou. Fica meio chapado, não fica tão interessante quanto o rodapé convencional ou o próximo tipo de rodapé que a gente vai falar. Rodapé embutido. Rodapé embutido, ele vai ter a sua parede descendo, ele vai fazer um pequeno rebaixo e vai ficar interno. Ele normalmente é feito com um perfil metálico para poder dar um acabamento e fica bem interessante. Porém, vai uma ressalva, precisa ser muito bem pensado, principalmente na questão estrutural da parede, tá? Vamos supor que você tem uma parede de 9 centímetros. 9 centímetros dá mais ou menos a minha mão aqui, ó. Se você tira um pouco daqui e tira um pouco daqui, olha como essa parede ficou mais fina. Ou seja, se você tiver rodapé dos dois lados, a chance de você comprometer estruturalmente uma parede é muito maior, entendeu? Então fica de olho nisso. Às vezes você quer fazer um rodapé embutido, mas precisa saber a parede que você tem. Às vezes é melhor você abrir mão desse tipo de acabamento do que ter um problema estrutural ou ter um problema com a sua própria parede aí. Dúvida dos clientes em geral. Qual é o material do rodapé que eu compro? Você precisa escolher entre alguns tipos e nós vamos falar de 4 aqui que são os mais comuns, né? Primeiro, existe o rodapé de madeira natural. Normalmente são aqueles rodapés menores, sabe? Que é só um acabamento menor, uma fita. É bonito, até com uma madeira natural ele fica excelente, até com piso com taco, fica bem legal. Só que hoje ele é um pouco menos usual. O segundo tipo de rodapé que a gente tem, que esse meio que veio para substituir o rodapé de madeira natural, é o rodapé de MDF.
que é o MDF, que é a madeira que vai ser tratada, que é o pinus, o eucalipto lá que vai ser tratado e vai ser trabalhado para ser uma madeira mais leve. O marceneiro que está acostumado a trabalhar com MDF para fazer armário, porta, enfim, ele vai ter toda a tranquilidade de trabalhar com esse tipo de rodapé. O terceiro tipo de material aqui para rodapé é o poliestireno, que tem um custo em algumas formas. Hoje já barateou muito, mas ele era no começo ele era um pouquinho rejeitado. Por quê? Porque você tinha que usar uma cola diferente para ele, enfim. E ele tinha um pouco de ressalvas porque não tinha muita gente para trabalhar com ele. O polietileno ele acaba tendo mais resistência, mais durabilidade e fica maravilhoso. Normalmente o acabamento dele não vai diferenciar. Você pode ter branco, tem preto, tem colorido, tem diversas cores e tem até pessoas que pintam os seus rodapés. Isso não tem problema, tá? Principalmente se for do MDF. O MDF ele ainda é revestido e às vezes é revestido para acompanhar alguma cor de madeira ou algum detalhe. O de poliestireno pode ser pintado, pode ser revestido também, mas normalmente ele é pintado. E fica bem legal, muito legal. Vou colocar algumas imagens aqui para vocês do rodapé de poliestireno. E por último, e não menos importante, o famigerado rodapé de cerâmica ou porcelanato. Por que esse veio por último? Porque ele é o mais comum, tá? Tem clientes que preferem usar o mesmo rodapé de porcelanato. Hoje até algumas fábricas já fizeram um rodapé que ele é branco, por exemplo, ou cinza, ou gelo. E ele é branquinho, só que ele é porcelanato. Ele já vem pronto, você pode comprar isso pronto. Ou seja, às vezes você comprou um piso, você pode comprar um rodapé. Algumas empresas como a Porto Belo tem esse rodapé da mesma cor do piso, para quem gosta. Tem outros que tem outra na cor branca, cor preta, enfim, várias outras cores. Mas esse rodapé, alguns clientes preferem ainda fazer com a peça do piso mesmo. Vamos supor que você comprou um piso lá de 1,20 por 1,20 ou 1 metro por 1 metro. O que você vai poder usar de rodapé daquela peça? As duas extremidades. Por quê? Porque o acabamento dela é retificado, então você consegue dar um acabamento melhor depois na parte de cima. Você não consegue usar a parte de dentro porque você não vai conseguir dar o mesmo acabamento que sai da fábrica. Então por isso você acaba tendo um pouco mais de gasto de material. Mas é uma boa escolha se você tiver onde usar realmente essas peças todas. Você sempre vai acabar perdendo material porque o miolo ali você não vai conseguir usar. Mas é uma opção que ainda hoje é bem forte. Principalmente às vezes para quintal. Tem muito cliente que prefere colocar o piso ou algum revestimento, algum acabamento na parede que seja um pouco mais rústico. Então isso não tem problema, tá? A escolha é sua, quem define é você. Fica tranquilo, isso não vai te dar problema, não vai te dar problema nenhum. A diferença são os profissionais que vão instalar. E agora uma pergunta que às vezes os clientes me fazem: mas como eu vou escolher o rodapé? Ele precisa combinar com o piso? O rodapé é um acabamento entre o piso e a parede. O que normalmente aqui nós fazemos no escritório? A gente combina o rodapé pensando na parede e no piso, não só no piso ou não só na parede, tá? Por que isso? Porque a gente vai ter ali uma interrupção. O que é o rodapé se não uma interrupção? E visual, eu digo. Então quando você olhar a parede, por exemplo, cinza, você tem um rodapé branco e a madeira embaixo, isso vai dar uma leveza e vai dar uma sensação muito melhor do que se você colocar só uma cor diretamente na outra. Talvez elas não se conversem. Então essa faixa pode ser uma faixa de alívio visual, que é o que a gente chama, para que quando o seu rodapé esteja instalado, você consiga usar ele, assim, você consiga olhar para ele e ver que ele realmente faz as duas cores ornarem, sem serem muito gritantes entre si. Porque muitas vezes, às vezes você tem uma parede mais colorida e um piso um pouco mais, vamos dizer assim, madeira, e às vezes quando elas se encontram, fica uma coisa gritante, fica feio. O que a gente faz com o rodapé é aliviar essa sensação para justamente fazer uma combinação entre elas. É como um degradê, por exemplo, você não vai, entre o preto e o branco, existe o cinza no meio, não é isso? É o que a gente faz. Visualmente você vai ter, mesmo que o preto combine com o branco e o branco combine com o preto, o cinza vai ser a junção dessas duas. Então assim, visualmente o seu cérebro vai interpretar que há uma progressão. Isso é legal, isso é bem legal, isso é interessantíssimo. E aí, gostaram dessas dicas de hoje?
Hoje a gente falou sobre rodapé, sobre os tipos, sobre as cores, sobre os materiais, sobre tudo. E me diga aí, isso aqui já merece um joinha, não merece? Então coloca aí embaixo, curte, compartilha e pelo amor de Deus se inscreva. E além de tudo, deixa um comentário que eu respondo vocês. A gente dá um coração, a gente vai conversar. O que vocês tiverem dúvida de rodapé, como instalar, o que for, a gente pode fazer. Um dia eu posso mostrar na obra como é feito sem problema nenhum, tá bom? Fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. Tem alguns vídeos que ficam passando aqui, não deixem de assistir. Tem tour pela obra, tem tour pelo projeto, enfim, tem muita coisa legal aqui. Tem dúvidas sobre vistoria, tudo a gente tem aqui no canal. Então se inscreve, compartilha com alguém para poder ver essas dicas também, porque eu tenho certeza que rodapé é um assunto que você hoje pode não dar importância, mas quando você for comprar e precisar saber, até por questão de preço, você vai precisar desse vídeo. Então olha aí, compartilha, se inscreva e a gente fica pro próximo vídeo. Até mais, tchau!